Olá, graça e paz a todos vocês. Que alegria, que privilégio estarmos juntos na escola de Cristo e aprendermos lições maravilhosas. Que a graça de Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo alcance as nossas vidas nesse instante. Queridos, estamos juntos para aprendermos da palavra de Deus e hoje nós vamos aprender, talvez considerado pelos estudiosos, um dos maiores embates de Jesus direto com poderes demoníacos. Jesus teve um embate direto, talvez o mais forte em termos de quantidade com os demônios, e nós vamos ver a atitude de Jesus e como ele fez para libertar uma pessoa que essa pessoa ainda não o chamou para que ele pudesse ir lá libertá-lo. Mas a graça de Jesus, a bondade de Jesus o levou para libertar aquele homem. Então nós vamos aprender sobre o endemoniado Gerazeno, ou da cidade de Gerar, para a gente poder compreender essa mensagem nesse momento para a honra e glória do nome de Deus. E aí nós vamos orar para que o Espírito Santo nos ilumine. Amado Deus, querido Pai, obrigado pela Tua presença conosco. Ajuda-nos, Senhor, a compreender as Tuas verdades e nos transforme a cada dia para vivermos de acordo com a Tua palavra. Usa-nos, Senhor, que o Santo e Bom Espírito esteja conosco, na minha mente, na mente das pessoas que vão assistir esse vídeo, para que possamos ser transformados pelo poder da Tua palavra, por Jesus. Amém. Queridos, aqui está capítulo 5 de Marcos, para a gente poder... Lucas fala sobre isso, e Mateus também, mas nós vamos ver para o relato de Marcos, que é um relato bem interessante. Diz assim o texto bíblico, entre mentes, ou seja, depois Jesus então de ter feito um milagre, Jesus atravessou o mar da Galileia com os discípulos, uma grande tempestade, Jesus acalma a tempestade, e aí diz: ó homens de pequena fé, por que duvidais? E os discípulos dizem assim: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor da vida, é o Senhor Todo-Poderoso. E aí, continua eles então para ir para o outro lado da margem. Jesus escolheu ir para lá. Jesus pediu: vamos para o outro lado. Ali naquela região morava não mais judeus, mas gentios, pessoas que adoravam outros deuses. E aquela região era conhecida como a região de Decápolis, ou seja, Decápolis era uma região onde tinha 10 cidades. E aí Jesus vai para lá para revelar o seu amor, a sua bondade aos gentios. E assim Jesus quer revelar o seu amor, a sua bondade a nós também, tá? Então aqui diz assim, capítulo 5, a partir do verso 1: entre mentes chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerazenos, ou dos habitantes da cidade de Gerar, ou de Decápolis. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo em cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por eles e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-os com pedras. Olha só, aqui apresenta logo, Marcos apresenta aqui, faz um relatório para que a gente possa entender quem era aquele homem. Era um homem assustador naquela região. Vivia nos sepulcros, já tentaram prender muitas vezes e ele quebravam as cadeias, era muito forte, né? O poder dos demônios entrava naquele homem, nada o prendia. Ele vivia gritando, assustando a todos, ninguém passava, e ele ainda se cortava com pedras, ou seja, tinha muitas feridas. Era um quadro horripilante, um quadro horrível. Encontrar com aquele homem era encontrar com praticamente o mal. Era fuga certa. Qualquer pessoa que encontrava com aquele homem saía correndo. Quem tinha coragem de enfrentar aquela situação? E aquela era uma notícia já espalhada naquelas 10 cidades, mas também essas notícias chegaram
aos judeus também do outro lado da margem do mar da Galileia. E Jesus então vai para essa região, porque Jesus tem um objetivo. Jesus quer libertar os seus filhos que estão presos pelas correntes do mal, pelas correntes do diabo. Jesus é o grande libertador e nós precisamos compreender isso. Então Jesus vai para lá com os discípulos. Quando ele desce, ele já é recebido por essa figura, por esse ser humano que está destruído, que está tendo agora a imagem não de Deus, mas a imagem do mal, a imagem do diabo. E aí então diz aqui o verso: quando agora de longe Jesus o viu, correu. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ou seja, existe no ser humano, mesmo quando o ser humano está possesso pelo diabo, o desejo ainda de adorar a Deus, ao Deus verdadeiro, mesmo que ele não consiga saber, mesmo que ele não consiga entender, mas há um desejo de adorar o Deus verdadeiro. E aquele homem clamava por adorar o Deus verdadeiro, ele clamava por uma libertação, mesmo que ele não soubesse, ele não tinha nem mais com capacidade mental, ele estava agora enlouquecido por tantos demônios que estavam naquele homem. Aí diz o texto bíblico: quando viu Jesus de longe, correu e o adorou, exclamando em alta voz. Agora aqui o diabo já não permite, o diabo clamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Querendo despistar. O diabo aqui, que eram muitos, mas agora usa como no singular, para dizer que o homem estava dizendo para Jesus que não queria nada com ele. Isso não é verdade. Todo ser humano tem um desejo profundo dentro do seu coração de adorar ao Deus verdadeiro. Nós temos uma necessidade de adorar, mesmo que as pessoas adorem outras coisas, outros deuses, mas há latente dentro do ser humano o desejo de adorar o Deus verdadeiro, aquele que é o Criador dos céus e da terra. E aqui esse homem, então, nesse instante, faz isso, vai adorar a Jesus. E aí o texto continua dizendo para a gente poder entender aqui o texto bíblico. Aí ele diz, exclamando em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Ele reconhece que Jesus é Deus. Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque Jesus dissera: espírito imundo, sai deste homem. E perguntou-lhe: qual é o seu nome? Respondeu: Legião é o meu nome. Respondeu os demônios, porque somos muitos. Sabe, uma legião romana tinha no mínimo 6.000 soldados. Então esse homem aqui, no mínimo, estava dentro desse homem 6.000 demônios. Você acha isso algo pequeno? É muito. Agora, a gente já dá para perceber. Por que os demônios então não destruíram? Por quê? Porque o objetivo do diabo é roubar, matar e destruir. Por que esses 6.000 demônios não destruíram o homem? Muitos podem dizer: não, porque ele tinha uma função de assustar, de causar muitos males. Não. Sabe, o diabo quer roubar, matar e destruir. Aquele homem não fora morto, destruído pelos demônios, porque Deus, com a sua misericórdia, continuava protegendo ele, mesmo sem que ele soubesse. Sabe, qualquer ser humano, mesmo que ele não saiba que Deus está cuidando dele, Deus está cuidando de todo ser humano, por pior que seja essa pessoa. A graça de Deus é estendida a todos os seres humanos. Porque se Deus retirasse a sua proteção, a sua graça, a sua bondade, o diabo entraria em ação e destruiria toda a raça humana. Mas Deus protege a cada um de nós, Deus protege os seres humanos, mesmo quando ele não reconhece. Aí o texto bíblico continua dizendo: rogou-lhe encarecidamente os demônios que não mandasse para fora do país, ou para o abismo. Em algumas traduções fala: ora, pastava ali perto do monte uma grande manada de porcos, e os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram os porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram
na cidade e pelos campos. Aqui está, querido. Nós precisamos entender isso aqui. Sabe, Jesus estava protegendo o ser humano. Jesus expulsou aquele demônio. Jesus foi ali com um objetivo, libertar aquele homem. E aí Jesus expulsa o demônio daquele homem, mas os espíritos mal pedem para que ele permitisse entrar nos porcos. Jesus o permite. Aí, quando eles entram nos porcos, agora Jesus não protege mais os porcos, porque eram animais, e aqueles animais, os porcos, não foram criados por Deus para comercialização. Sabe, os porcos têm uma função que é de limpeza no planeta Terra. Não é uma carne que foi estabelecida por Deus para o alimento do ser humano, mas as pessoas estavam comendo, estavam comercializando, como hoje se fazem. Mas isso é proibido por Deus, é proibido pela Bíblia. Então, quando Jesus permitiu que aqueles demônios entrassem nos porcos, Jesus estava dando uma repreensão àqueles porqueiros, aos donos dos porcos que estavam comercializando aqueles animais. Então Jesus está dizendo, filhos, carne de porcos não são para alimento humano. Eu estou dizendo por quê? Porque eu já estabeleci isso no capítulo 11 de Levítico. Se você ler lá, você vai ver que porcos é um animal imundo, não serve para alimentação humana. Então Jesus já está advertindo isso. E então Jesus aqui agora permite e entra. Mas o capítulo continua dizendo, então saiu o povo para ver o que sucedeu. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado e vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que havia presenciado os fatos contaram-lhe o que aconteceram ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e rogaram-lhe que ele retirasse da terra deles. As pessoas pediram. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado, que eu deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia tudo o que o Senhor te fez, como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis, as 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Ele se tornou um pregador da verdade, esse homem. Ele queria ir com Jesus. Jesus disse, não, você tem uma missão, você deve contar toda a bondade, o bem que Deus fez com você ao te libertar. E ele saiu e começou a pregar. Sabe, aquele homem queria estar com Jesus e disse, não, você tem uma função muito melhor e muito mais importante. Você vai contar o seu testemunho para salvar pessoas. Sabe, e aquelas pessoas ali de Decápolis que sofreram aquele prejuízo da perda de 2.000 porcos, eles pediram para Jesus ir embora. Sabe, o ser humano é assim. O ser humano, mesmo em face aos milagres de Cristo, da vida, da proteção que Deus nos dá, mas as pessoas estão muito mais voltadas ao seu lucro. Sabe, as pessoas não querem ter perdas financeiras, e para isso elas rejeitam Jesus. Muito pelo contrário, elas querem enriquecer-se e por conta disso elas rejeitam a Jesus. Sabe, não faça isso. Jesus é o Senhor da vida, é Ele que deu vida para mim e para você. Jesus é a nossa libertação. Nós não somos destruídos pelo mal, porque Jesus nos protege a cada dia. Você compreende isso? Esse homem aqui, 6.000 demônios, mas o demônio não o destruiu porque Jesus se protegeu. Jesus foi para ali sem aquele homem pedir e Jesus o libertou. Sabe, essa é a bondade e a misericórdia de Deus para conosco. Não tenha medo do mal. Deus está do seu lado, Ele te protege, Ele me protege a cada dia e nós precisamos compreender isso. Por isso nós precisamos render a nossa vida a Jesus e nos tornarmos testemunhas de Jesus, para que outras pessoas possam conhecer o amor de Deus estabelecido para toda a humanidade. Que Deus te abençoe, que possamos confiar em Jesus, porque Ele é o nosso libertador. Ele está sempre do nosso lado. Vamos orar nesse instante. Amado Deus, obrigado pela Tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a confiarmos em Ti, porque o Senhor é bom, o Senhor nos liberta, nos protege, assim como fez no passado, continua fazendo hoje. Que possamos Te adorar por Jesus. Amém.